Olá, eu sou o Lud, eu sou nerd, mas eu sou mais pai do que nerd. Bora jogar um Spider-Man Miles Morales? Enquanto isso, vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre toxicidade nerd, ou nerd tóxico. Não é perigoso. Recentemente rolou aí alguns vídeos aí de vários canais sobre esse tema, né, os nerdolas, né, o nerd tóxico. Eu juro. O uniforme E não é perigoso. Viu? Você eu queria colocar ainda não entendeu. meu 200 nessa conversa aí, né, queria adicionar meu ponto. Aposto Queria começar esse o cérebro tema do juiz dele. de que vídeos eu tô falando, né? Primeiramente teve ali, tem o canal do Load, né? Que ele tem uma série ali, os Nerdola passando vergonha. Então ali já tem vários vídeos do Load falando desse tema. Mas recentemente teve um vídeo do Thiago Santinelli abordando ali também no mesmo tema ali de Nerdola passando vergonha. Genki, pronto pra abrir a porta quando eu der carga? Tô no aguardo. E teve E nisso o Link ele fez um vídeo, né, também, Vou seguir o cabo de energia. falando sobre isso. O Link lá do Quadrinhos da Sarjeta. E eles mesmos ali nos vídeos dele eles já mencionaram vários outros vídeos também. Então é um assunto que tá bem ativo aí nos canais. Né, primeira coisa, começando esse vídeo, eu quero dizer que toda violência, Você deve encontrar principalmente a ele no violência prédio, bem na física, mas seja a violência física ou verbal, ela é abominável e deve ser combatida. Ninguém deve ser tóxico com ninguém, ninguém deve ser violento verbalmente e principalmente não fisicamente com ninguém. Então a questão da toxicidade em si, ela por si só já é abominável. Isso não tem discussão. Mas eu quero conversar de uma forma mais analítica, tocando ali na figura do nerd, no passado e no presente, o que isso representa e colocar isso em discussão junto com essa toxicidade. Não para justificar de forma nenhuma, mas para adicionar mais tempero nessa conversa, né? Primeiramente que eu sou nerd das antigas, né? Tipo, eu sou nerd do tempo onde no Brasil a gente não usava o termo nerd. A gente era o esquisitão, o estranhão, o CDF, né? Mas a grande questão é que nessa época o nerd ele era visto como alguém estranho ali, diferente de todo mundo, né, da sociedade, e por isso a gente era rejeitado, a gente era sofria bullying e, enfim, a gente era alvo da violência, seja ela verbal ou até mesmo física. E acabava que criava esse grupo que na época era até um pouco artificial, porque juntava as pessoas não pelos seus gostos, mas apesar que muitos deles compartilhavam o mesmo gosto, mas sim pelo simples fato que eles eram rejeitados de qualquer outro grupo. E justamente por essa rejeição, Não deixe ele escapar! a figura do nerd não era tão tóxica, tão violenta, porque eles eram os oprimidos, eles eram os repreendidos. Claro que a gente tá falando de um outro tipo de opressão, repressão, nada se compara à questão de opressão e repressão racial ou sexual, nada disso, mas enfim. A figura do nerd, ele era o estranhão, o rejeitado, o de certa forma oprimido. E isso acabava que a maioria das pessoas tinha uma personalidade, as pessoas com essas características do nerd, tinham uma personalidade mais passiva. Primeiro, porque eram pessoas que sofriam violência de outras pessoas, né? E por isso elas se tornavam mais reprimidas. Além disso, tinha a questão de que a rejeição ela leva a uma necessidade de aceitação. Então, o mínimo de aceitação que essas pessoas poderiam ter faziam delas passiva e buscando essa aceitação, né? Então, o nerd antigo, ele era pacífico, né? E
algumas coisas mudaram. Primeiro que teve nos últimos anos, começando principalmente nos anos 2000, a indústria pop, a indústria cinematográfica, a indústria do videogame, que desde o começo já era uma questão nichada, uma coisa considerada nerd, mas em si, toda essa indústria de entretenimento, ela cresceu muito, né? E além de crescer, ela começou a absorver essa cultura nerd, essa figura nerd, como um alvo a ser explorado, um produto, né? Tivemos ali séries como The Big Bang Theory, antes disso teve Geeks and Freaks, teve reality shows de namoro que eram um nerd e com várias mulheres ali, né? Além disso, aqui no Brasil teve músicas da banda Seminovos, Escolha Já Seu Nerd, falando que o nerd de hoje é o cara rico de amanhã, o nerd é um cara legal. Então teve uma absorção da cultura do entretenimento ali. Falando dos Seminovos ali, é tipo a banda do Maurício Ricardo, que também tem vídeos falando desse tema, né? Então teve uma questão ali de uma absorção ali cultural da indústria do entretenimento da figura do nerd. E isso começou a mudar a percepção da sociedade, né, em relação ao nerd, de, em vez de ser o rejeitado, o estranhão, a passar a ser o cara legal, o cara interessante. Olha só como ele é inteligente, olha só como ele é intelectual, olha só as coisas que ele gosta. Além disso, começou o boom do sucesso ali de filmes de super-herói. E o conceito de super-herói em si, né, tipo, na mídia, mais pessoas passaram a ler quadrinhos, mas muito menos pessoas começaram a assistir assistem filme de super-herói em si, né? E isso criou os novos nerds, né? São pessoas que até mesmo antes disso não se identificavam como nerds, mas que, porque eles começaram a gostar de super-herói, começaram a gostar de temática nerd, eles acabaram se identificando como nerd posteriormente, né? E não só na questão do super-herói, né? Eu esqueci de comentar que antes mesmo do super-herói, teve uma questão muito forte das adaptações de livros para cinema, né? Teve O Senhor dos Anéis, teve Harry Potter, né? Teve Jogos Vorazes, Eragon. Teve um movimento ali nos anos 2000 ali, de pegar livros, principalmente de fantasia, né? Ficção, e até ficção científica um pouco, e adaptar para o cinema, né? E por que quadrinho? Por que livro, né? Porque nessa percepção do passado, essas eram coisas de nerd, né? Quem lê livro? Um nerd, né? Quem lê quadrinho? Um nerd, né? E como nos anos 2000 ele teve esse movimento a indústria de entretenimento absorver esses temas, como eu estava dizendo, surgiram novos nerds. Por que novos nerds, né? Primeiro, o que é o nerd? Tem um diagrama de Venn, né? Falando de diagrama de Venn já é coisa de nerd. Mas tem um diagrama de Venn aí que é bem famoso na internet, da definição de nerd, né? Que esse diagrama, ele toma o nerd com 3 características. Primeiro, que é um cara inteligente, uma pessoa inteligente, né? Então a inteligência, a questão da inaptitude social, né? Tipo, geralmente é um cara introvertido, um cara que não sabe lidar ali socialmente, ou tem até algum distúrbio ou uma inaptidão mesmo social, né? Como uma ansiedade social, enfim, uma dificuldade de fala, né? Qualquer coisa do tipo. E a obsessão, né? Tipo, só que não é uma obsessão no sentido de... É a obsessão de ter um tema em qual essa pessoa ela tem muito interesse e fala muito sobre isso, ou só fala sobre isso, né? Essas 3 características, por essa
esse diagrama, nessa discussão, ela diz que é o que determina o nerd. O nerd é o cara que ele tem essas 3 características. É uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem um assunto pelo qual ele tem uma obsessão, tem um hiperfoco, e é uma pessoa que ela tem uma dificuldade social, seja ela qualquer. E esse diagrama diz que se você não tem uma dessas características, você não é nerd. Por exemplo, se você é somente inteligente e tem um assunto do qual você tem o hiperfoco, mas não tem uma dificuldade social, vem a figura do geek, que é o geek, é esse nerdzinho mais descolado, né? Aí se o cara... Daí tem uma discussão entre o dork e o dweeb, né? Tipo, o que é dork e o que é dweeb. Porque tem diversões de diagrama que diz que o dork é o cara que ele tem a obsessão e a dificuldade social, mas não tem inteligência, né? E tem versões desse diagrama que, na verdade, o dork ele é visto como o cara que tem inteligência e obsessão. Não, que tem a inteligência e a dificuldade social, mas não tem obsessão. E tem versões desse diagrama que nessa posição tá o dweeb, né? E na versão do diagrama onde o dork é o cara que tem inteligência e dificuldade social, o stalker seria a figura que tem a dificuldade social e a obsessão, né? Mas eu acho que o dweeb, dork e geek nerd ali é o que é mais adequado, porque esse stalker é mais um exagero de que, olha, se você tem uma obsessão e dificuldade social, mas não é inteligente, você é um creep, um sociopata, um stalker, né? O que é um exagero, né? Mas, enfim. Então, esse nerd, o nerd puro, né, o nerd original, ele tem uma dificuldade social. E quando eu digo aqui os novos nerds, são pessoas que são passáveis, né, socialmente, pessoas que elas não são rejeitadas. Ela tem ali uma aptitude para um esporte, ela tem uma aptidão para o esporte, ela tem um traquejo social um pouco melhor. Ela é uma pessoa passável na sociedade, então ela não era o rejeitado nerd, como era antigamente. Mas talvez porque, como ela era passável para as outras atividades da sociedade, ela nunca despertou um interesse por esses temas nerds. Mas com esse despertar da temática nerd na cultura pop, essas pessoas vieram acabar se identificando como nerd, né? Então, tem esses novos nerds, que são os geeks. E tem uma questão também, né, que após essa aceitação da sociedade à figura nerd, o nerd passou a ser mais passável, a ser mais aceitável. A sociedade começou a ter uma visão mais tridimensional da cultura nerd, né, da população nerd em si. Porque quando os nerds eram rejeitados, eles eram todos iguais, todos nerds, né? Tipo, nerd não merece atenção. Nerd não é objeto de estudo. Nerd. Então, quando a gente começou a ter mais visão dessa população, hoje a gente tem uma percepção de uma diversidade maior dentro da cultura, dentro da população nerd, né? Então tem o nerd que tem interesse por quadrinho, tem o nerd que tem interesse por literatura, tem o nerd que tem interesse por cinema, que é um cinéfilo, né? Tem o nerd que tem várias, tem o nerd gamer, tem, enfim, isso só nas temáticas, mas também tem os recortes sociais, né? Tem o nerd rico, tem o nerd pobre, tem o nerd cis, tem o nerd queer, tipo LGBTQIA+, né, tipo, eu falei cis, mas entenda, tipo, o nerd cisgênero, heterossexual, o norme, né, tipo, tem o nerd na questão da todo o espectro, né, socioafetivo ali dessa pessoa. Mas enfim, tem toda uma pluralidade dentro da população nerd, né? Então, nerd não é tudo igual. Tem nerd mulher, tem nerd homem, tem várias versões do nerd. E eu fico feliz porque foi
a gente foi dos enjeitados, dos rejeitados, pro cool. E hoje a gente tem essa figura do nerd tóxico. E eu fico feliz que houve um recorte. O nerd tóxico não é uma generalização do nerd. Não é todo nerd que é tóxico. Até criamos um termo específico para ele aqui no Brasil, que é o nerdola. E isso é bom, porque isso é uma distinção que nessa pluralidade da população nerd tem o nerd cara legal e tem o nerd tóxico, tem o nerd complicado, né? E durante alguns vídeos ali eu achei interessante a discussão, eu achei interessante a argumentação. Por que o nerd é desse jeito? Principalmente ali do Link ali, que o Link é muito mais técnico. Ele é muito mais... Ele coloca muito mais em... uma análise, assim, mais ou menos como eu tô fazendo. Só que eu acho que nessa análise específica, eu concordo em muitos pontos, mas eu vejo que alguns pontos ali, ele deu uma exagerada. Numa generalização do tema. Ele fala ali que, tipo, essa figura do nerd é um nerd tóxico, de uma forma generalizada, falando de todos os nerds, falando que esse nerd, ele é ali o cara, né, mimado, né, socialmente mimado, né. Ele é geralmente o homem, né, cisgênero, branco, de direita, e que por muito tempo com essa crescida da cultura nerd na indústria de entretenimento, esse nerd ele ficou mimado com o fanservice, ele ficou mimado ao ter tudo que ele quer, do jeito que ele quer. E ele coloca isso, que esse mimo vem de uma característica do nerd que é da infantilidade, né? E sim, eu acredito que no perfil nerd tem essa questão da infantilidade, né? Mas eu não generalizaria e não colocaria exclusivamente do nerd. Porque geralmente o que é visto como objeto de interesse nerd, por um desvio de uma visão imperialista da sociedade, ela é vista como mais infantil, né? Mas, por exemplo, eu posso destacar que essa característica da infantilidade nerd, ela não é exclusivamente do nerd, né? Eu falei no primeiro vídeo, né? E eu falo bastante que a nerdice está nos seus hobbies, né? Tipo, a nerdice é sobre os hobbies. Hobby em si é uma coisa que é algo que é carregado da infância, ele é construído na infância. Então isso significa que carregar um hobby é normalmente você carregar um objeto, muitas vezes afetivo, né? Uma atividade que você tem um afeto, você tem um interesse, da sua infância para sua vida adulta. E, por exemplo, vamos colocar aqui uma figura aqui, o Norm, né? Tipo, um cara chamado Norman, ele é um cara normal. Ele é um homem, ele era visto na sociedade como normal, ele não é um nerd, né? Quais são os interesses dele? Ele gosta de carro, ele gosta de futebol, ele é um cara que ele tem a sua profissão qualquer, seja ela qualquer, né? Ele gosta de esportes, carro, bebida, um estilo de música não específico. Ele é um cara normal. Aí você pega esportes, esse interesse do esportes, principalmente dos homens, ele é construído na infância. Ele é algo que vem de pai para filho, geralmente. O pai gosta de futebol, ele apresenta o futebol pro filho, o filho assiste futebol desde criança, ele cria seus ídolos, seus heróis ali na figura do esporte, no futebol. Ele cresce, vira adulto, ele continua fã de esporte, ele continua fã de um time, ele torce especificamente para um time, e ele tem uma visão passional, né, por esse time. Ele tem essa questão identitária com a figura do jogador de futebol, tal qual o nerd que cresceu lendo quadrinho, ele vai ter essa paixão pelo hobby, essa paixão pela figura do ídolo ali, o Link usa muito o termo da figura de poder, né? Tipo,
Então o super-herói pro nerd ali é a figura de poder dele, do mesmo jeito que pro normie, fã de futebol, a figura de poder dele é ali o jogador de futebol que ganha os bilhões e pega todas as mulheres da balada, né? Essa característica infantil do hobby, primeiro, ela tá presente em quase todo hobby, mas principalmente porque na sociedade, na configuração de sociedade que a gente tem hoje, isso não é uma questão... Eu vou falar aqui de diferença entre gêneros, mas não de uma forma de um sexismo, né? Pelo contrário, mas abordando o recorte social que temos hoje, né? Tipo, nessa sociedade do jeito que ela é, na configuração que ela tem, acaba que homens carregam mais hobbies. Não que característica de ter um hobby é exclusivamente do gênero masculino, mas acaba que na configuração social que temos hoje, a figura do homem acaba carregando mais hobbies, né? Muito pela questão de que nesse recorte social da mulher colocada ali como a figura do lar, né? Tipo a figura que cuida do lar, cuida dos filhos. Os hobbies que ela acaba construindo são relacionados à casa e à família. Quando ela brinca, quando é criança, ela brinca com uma boneca. Quando ela brinca quando é criança, ela brinca de lavar louça numa piazinha de brinquedo. Né? Então acaba que os hobbies da mulher acabam sendo envoltos na própria questão do cuidado da casa e dos filhos, né? Enquanto nesse recorte social da sociedade que vivemos hoje, o homem ele é criado desde criança a escolher seus próprios hobbies. Ele gosta de futebol, ele vai jogar futebol, ele vai assistir futebol na TV, ele gosta de música, ele vai aprender a tocar violão, né? Então acaba que por esse recorte social os homens acabam criando mais hobbies, né? Na verdade, atividades que são caracterizadas como hobbies, né? E todos eles vão ter essa característica infantil em relação ao seu hobby. Ele vai ter uma relação identitária com o seu hobby. O fã de futebol, ele é o fã de futebol, ele gosta do futebol, ele se projeta na figura do ídolo ali, que é o jogador de futebol, o lutador de MMA, enfim, o corredor de Fórmula 1, qualquer um que seja, né? E o esporte favorito dessa pessoa. E quando esse esporte, esse hobby do normie é afetado pela crítica alheia, ele vai reagir de forma tão passional quanto o nerd com seus hobbies, certo? Qual foi... É muito difícil você ver uma pessoa brigar por causa de time de futebol, né? Nunca acontece. E quando a gente fala, por exemplo, dessa toxicidade, que a gente está falando especificamente mais da toxicidade cibernética online, né? Isso também acontece, né? Aí vamos entrar no próximo tema, que é a misoginia, né? Que como essa figura do nerdola geralmente é um homem cis, branco, da mesma forma que a toxicidade do gamer com uma jornalista gamer porque ela é mulher, uma criadora de conteúdo gamer porque ela é mulher, havia e ainda há esse mesmo preconceito com a jornalista esportiva, né? Tipo, essa mulher não entende nada de futebol pra estar falando do meu time, ela não entende nada de futebol, tá falando sobre tal jogador, ela não entende nada de futebol pra fazer tal coisa. Então a misoginia em si, ela é inerente do recorte do homem criado nessa sociedade em qual vivemos. Ela não é uma questão do nerd, né? A misoginia, ela está no homem criado numa sociedade machista. Então o nerdola misógino,
ele é um homem misógino que, porventura, também é nerd. E da questão da toxicidade online, tem primeiro o fator da máscara do anonimato, né? Porque na internet eu sou um nickname, na internet eu não sou eu. Na internet, se eu falar uma besteira, eu não vou sofrer as consequências, né? Ainda bem que hoje em dia nós temos leis sendo criadas justamente para que uma pessoa que cometa um crime online, ela receba a mesma punição, né, e julgamento de uma pessoa que cometa um crime pessoalmente, né? Então a pessoa que comete um cybercrime, ela tá cometendo um crime, nada mais do que nada diferente, né, disso. Então isso é uma perspectiva que vem mudando e talvez mude ainda mais com o tempo. Mas sim, ainda essa questão da máscara do anonimato ainda cria mais liberdade para que a violência verbal, a toxicidade aconteça com maior frequência online. No espectro nerd, isso tem um fator um pouco maior, porque a internet por muito tempo era uma coisa de nerd, porque computador era uma coisa de nerd, né? A figura do nerd, ela tá presente nos fóruns, ela tá presente nos ICQs, IRCs da vida muitos antes da população não nerd, porque tecnologia por muito tempo foi um interesse nerd, exclusivamente nerd, né? E popularizou conforme a gente teve uma democratização dali do acesso à internet, acesso à tecnologia em si. Mas por muito tempo o nerd tinha acesso mais rápido à tecnologia e acabava que a presença online dos nerds era maior do que dos não nerds, né? Então acaba que a toxicidade nerd, ela tá presente há mais tempo do que a toxicidade não nerd na internet, né? E tem uma questão do tribalismo, né? A questão do... E isso acontece não só, por exemplo, eu tava falando da misoginia, que o nerd homem acaba mostrando contra as mulheres na internet, mas tem a questão do tribalismo, porque o grupo nerd, ele tem ele como o vínculo entre os membros do grupo, o seu objeto de interesse. Então, num grupo de quadrinhos, vai ter ali pessoas que se interessam por quadrinhos. E num grupo de cinema vai ter pessoas que se interessam por cinema. E acaba que essas pessoas desse grupo, como qualquer grupo social, acabam criando esse efeito tribalista, né? Tipo, é a minha tribo. As pessoas que estão aqui, elas viveram a mesma história do que eu vivi. Então elas têm o direito de estar dentro dessa tribo. E quando entra qualquer pessoa que, por um membro desse grupo, é visto como um outsider, né? Uma pessoa fora do grupo, acaba criando esse momento da validação, né? Que é o momento da... vamos ver se ele sabe sobre o quadrinho. Porque ele está falando que ele foi de quadrinho, ele tem que saber do quadrinho. Isso é uma coisa que é muito presente, principalmente entre homens. De novo, por uma questão social ali, de uma competitividade que é encorajada pela sociedade entre homens. Da mesma forma que dois fãs de futebol ali, eles vão se validar na questão da habilidade do esporte. Vamos ver se você joga bem mesmo, vamos ver se é melhor do que eu no futebol. Dentro do grupo nerd, você tem essa validação através do conhecimento. Vamos ver se você conhece mesmo do quadrinho. Então responde aí, qual foi a primeira vez que o Homem-Aranha lutou contra o Dr. Octopus, né?
em qual filme que... Enfim, toda essa validação do conhecimento. Então prova pra mim que você tem o direito de estar dentro desse grupo. Prova pra mim que você é digno de estar dentro dessa tribo, né? Prova pra mim que você é igual a mim. E essa parte da toxicidade, ela acontece dentre os nerds, né? Uma discussão que acontece em qualquer grupo de nerds. Vai ter sempre o que sabe mais, o que... Ele é mais nerd que os outros. Qualquer pessoa que é do novo no grupo acaba passando por um momento de rejeição por essa pessoa que sabe mais, ela que entende mais, ela chegou ali quando tudo aquilo era mato, ela lê quadrinho desde criança, ela lê o quadrinho desde quando o Guaraná era feito com rolha, né? Então essa característica, principalmente entre os homens, da validação no tribalismo, ela existe fora e dentro do grupo nerd, né? E isso somado à misoginia acaba que essa validação ela é mais agressiva, principalmente quando envolve uma mulher, né? Tipo, justamente porque na sociedade em qual vivemos, os homens têm mais facilidade de ter hobby e acaba criando esses grupos de interesse de forma menos homogênea, ou seja, com a maior presença masculina do que feminina, acaba que a diferença inicial do gênero em si já é um ponto que vai iniciar essa questão da validação, né? E isso somado com a misoginia acaba virando mais agressivo pro lado da mulher, né? Aí tem a questão também do traquejo social, né? Como geralmente o nerd mais nerd, né, tipo, no conceito nerd, ele tem uma dificuldade social, acaba que ele não se comunica da mesma forma, ele não tem a mesma facilidade de se comunicar, ou se comunica com a mesma frequência, né, que o não nerd. Acaba que muitas vezes eu vejo que a agressão verbal do nerd, ela passa do ponto. Ela vai do... Ah, sai pra lá, seu perna de pau, sei lá, falando do jogador de futebol. Sai pra lá, seu bola furada. Pra uma agressão, ah, você não entende nada, você é burro, você é um idiota, ela vai pra uma agressão muito mais violenta, né? Aí sim é uma característica específica da inaptidão social, né? E a soma de interesses em comum de um nerd, porque geralmente o nerd ele vai ter mais de um interesse em comum, acaba que o nerd ele tem alguns conhecimentos específicos de tecnologia e torna essa toxicidade num nível preocupante que chega, por exemplo, de um nerd que ele tem um pouco mais de habilidade de tecnologia, ele acaba descobrindo informações da pessoa e fazendo um doxing, né? Que daí já é um crime muito mais sério, né? Doxing é um crime do fato de você expor informações de contato, de endereço, informações pessoais online, com o objetivo de causar problemas a uma pessoa, né? E acaba que vítimas de violência nerd na internet acaba sofrendo doxing com mais frequência, o que é um problema preocupante, né? E então a falta de traquejo social e a habilidade técnica ali de alguns nerds torna isso um pouco mais preocupante quando se fala de toxicidade na internet, porque o nerd ele passa do nível de uma brincadeira agressiva ao ponto de se tornar uma agressão mais violenta verbalmente e ao ponto de se tornar um crime que tem uma lesão física no caso de um doxing. Sabia que eu ia conseguir. Né? Então
E tem a dupla questão do tribalismo também, né? Que, igual eu falei, a presença online do nerd ainda é maior do que a presença online do não nerd. Apesar de hoje a gente ter mais acesso à tecnologia, tem mais nerds online do que não nerds online. Então acaba que a internet é o território dos nerds, nessa questão da visão tribalista do grupo, de se você tá aqui no meu fórum falando do meu assunto de interesse, você está no meu território. A visão do nerd tóxico. Então acaba encorajando mais na máscara do anonimato, somado ao tribalismo, essa violência do nerd na internet. O que é triste, é muito triste, né? Porque, como eu disse, eu vivi pra ver o nerd deixar de ser o oprimido pra passar a ser o opressor, né? Reforçando a frase do Paulo Freire, né? Tipo, quando a educação não é libertadora, o oprimido ele pode se tornar o opressor, né? Então, e eu passei ali de ver a figura do nerd como rejeitado, como a figura exclusa da sociedade, a ter a sua notoriedade, né? A passar a ser visto como o cara legal, o cara interessante, né? A pessoa interessante. E hoje em dia, pra gente ter essa figura do nerd tóxico, nerd violento, nerdola, né? E agora vamos abordar alguns perfis específicos do nerdola, né? Primeiro, o que eu acho mais importante é a questão do nerdola misógino, né? Que é uma coisa que existe entre os nerds homem ali, principalmente porque eles são maioria, infelizmente, na cultura nerd. E isso vem de uma questão do reflexo ali da rejeição ali do passado ali, tipo, isso falando especificamente dos incels, né, que é um grupo dentro do grupo dentro do grupo, que é o nerd sem traquejo social, que acaba se tornando um celibatário involuntário, e ele acaba se tornando violento ou tóxico contra as mulheres, né? E isso é a questão do revés, né? Tipo, o incel, ele é rejeitado pelas mulheres e acaba uma mulher nerd, como assim, né? Tipo, quem é você pra estar aqui dentro do meu quadrado, né? E ele se torna um nerd misógino, né? E tem outra questão da figura de validação, né? Tipo, daí não só os incels, mas tem, do mesmo jeito que você tem a misoginia ali entre os normes ali, na figura pejorativa da mulher, que a mulher ela só tem espaço em algumas características da sociedade, por exemplo, mulher, lugar de mulher no fogão, lugar de mulher dentro de casa cuidando das crianças, lugar de mulher só serve como um objeto sexual, né? Ela não tem espaço em outras atividades. Não, fica quieta lá, você não tem interesse. Isso acaba, tipo, mulher não tem que falar de futebol, mulher não tem que falar de carro, mulher não tem que... Essa figura misógina normal que existe na figura do macho, né? Do macho opressor, entre os normes ela também existe entre os nerds, né? Então, não, senta lá, Cláudia, porque quem é você pra falar desse tema aqui, que é um tema dos bros, né? Tipo, um tema dos nerds homens, né? E então, além do incel, também tem essa característica da sociedade machista que vivemos, onde vai ter nerd macho, vai ter nerd machista, né? Que ele se vê num direito maior e especial e melhor de falar de um tema do que uma mulher.
Mas, de novo, não é uma característica exclusiva do nerd, nesse caso específico. Ela é uma questão da figura do macho, que ela está presente em toda a sociedade, inclusive dentro da cultura nerd. Aí tem essa questão identitária da perda do espaço, né? Tipo, que esse machista, ele se viu representado em toda a cultura, todo o tempo, com maior espaço e maior interesse, né? Tipo, os heróis dos mitos antigos, eles eram a maioria homens. Hércules, Perseu, né? E assim vai. E os heróis dos quadrinhos, os heróis do cinema, né? São, no passado, a maioria homens. Rambo, né? Exterminador do Futuro. Todos eles, a maioria, são homens. E os heróis do quadrinho, na sua maioria, são homens. É Homem-Aranha, é Superman, é Batman, é Lanterna Verde, até mesmo entre X-Men tem mais homens que mulheres. Nos Vingadores, geralmente tem uma mulher para uma pá de homens. Liga da Justiça, 1 a 2 mulheres para uma pá de homens. Então, dessa mesma questão de que a figura do homem sempre foi mais representada em todo qualquer objeto cultural, no objeto cultural considerado nerd também. Aí tem uma questão da perda da representatividade, né, que os homens machistas eles se veem ameaçados quando a sociedade e a indústria ela vê que é um momento de mudança, ela vê que não, a gente precisa de mais figuras femininas e figuras fortes, bem construídas, femininas, em todos os espaços culturais, né? E isso acaba que, por um machista, ele acaba sendo ameaçado. Ah, não, porque ele é anti-homem, eles querem excluir a figura do homem para substituir todos por figuras femininas. Não, a gente só quer, as mulheres só querem mais espaço, mais representatividade, né? E isso surgiu na maioria, assim. Eu vejo que é a parte mais forte da cultura do nerd tóxico ali dentro da internet, né? Tem canais exclusivos que só falam disso, né? Isso começou lá fora com canais como... Eu sempre esqueço o nome, Nerd Erotic, Nerd... Que é um cara que só fala disso. MCU, que estão estragando o universo cinematográfico da MCU, porque tá colocando mulher, porque ele falava isso também do quadrinho, porque no quadrinho estão substituindo todos os personagens originalmente masculino por feminino, isso e aquilo outro. E essa figura do nerd bravo acabou virando um estereótipo na internet, criando seus filhos, suas vertentes, né? Tem no Brasil, tem em todo mundo, né? E, enfim, que é uma vertente do nerd tóxico, né? Aí tem o nerd racista, que esse eu não tenho que falar. Fogo no racista. Porque é ridículo a gente ver na cidade que a gente vive, no tempo que a gente vive, e ainda ter espaço para esse tipo de comportamento, né? Substituição de personagem, não, porque estão substituindo todos os personagens brancos por negros ou por outra etnia, que isso... Cara, senta lá e fica quieto, velho. Tipo, a gente vive numa sociedade plural e essa é uma discussão que deveria ter acabado há muito tempo, tá ligado? E eu tô jogando justamente aqui Miles Morales justamente pra alfinetar essa parte dos nerd tóxico, porque há uma discussão gigantesca entre os fãs de Homem-Aranha da questão da validação do personagem como do Miles Morales, que, cara, é um personagem de 2000 e lá vai cacetado, sei lá, 2005, 2000 e quanto, não sei ao certo a data, que teve essa discussão no quadrinho, teve essa discussão em todo o tempo. Aí essa discussão agora, em 2023, 2024, foi levantada de novo por causa do videogame, porque foi a primeira vez que o cara que só jogou o primeiro Homem-Aranha foi jogar o Homem-Aranha 2, viu ali uma figura
um protagonismo dividido ali entre os dois personagens e aquecer essa discussão de novo. E com certeza vai aquecer de novo quando tiver uma versão do Miles Morales em live action no cinema. Que teve de forma minimalista ali na questão da animação. Primeiro porque a animação é muito boa. É difícil a pessoa criticar algo que é muito bom. E segundo que acaba que a animação é nicho do nicho, né? Tipo, não é todo mundo que assiste a animação. Então acaba que a animação ali do Homem-Aranha no Aranhaverso levantou essa discussão da validação da presença do Miles Morales de uma forma muito menor do que teve do jogo, pelo menos na minha percepção. Mas que é a questão de porque o Miles ele tá ali pra substituir o Peter Parker. Ele foi criado pra ser... Primeiro que, assim, porque ele é Homem-Aranha no universo Ultimate, ele foi criado sim pra substituir o Peter Parker do universo Ultimate, que era uma linha que não tava funcionando muito bem quanto esperado. Eles quiseram dar uma mudança drástica, e eles fizeram isso através da morte do Peter Parker e a introdução do Miles Morales. Que ele não é só um personagem negro, ele é um personagem de múltipla representatividade, porque ele é negro e latino. Para nós brasileiros isso é de pouca relevância, porque brasileiro latino para começar. E segundo que o brasileiro ele não entende o quanto a questão da discussão ali da representatividade latina na comunidade americana, né? Mas o Miles ele é multiétnico, então ele tá ali para representar mais de uma etnia, né? E na verdade ele é só uma adequação, né, social, porque já tinha vários personagens do Homem-Aranha, né? Tipo, já tinha Aranhas Escarlates, que eram clones do Peter Parker, já tinha Mulheres Aranhas, que não tinha nada a ver com o Peter Parker, Jessica Drill, tinha Julia Carpenter, tinha vários outros personagens, Homens-Aranhas, Mulheres-Aranhas, e não tinha nenhum negro, não tinha nenhum latino. Então foi uma adequação demográfica. Como assim? Principalmente o Homem-Aranha, que geralmente, principalmente o Peter Parker, ele vem ali dos bairros mais populares ali de Nova York, né? Tipo Queens. Como assim ele é onde você vai ter mais negros, latinos e outras etnias do que branco? Peter Parker, por sorte, ele é branco, tá lá. Quando quiseram criar um outro personagem Homem-Aranha, eles quiseram fazer essa adequação demográfica em ter o primeiro Homem-Aranha negro e latino, e muito refletindo sim ali a construção do personagem do Homem-Aranha, de colocar ele também ali no bairro, né, popular ali, de questão do Brooklyn, né, justamente pra, tipo, refazer assim, tipo, porque o Peter Parker, ele é branco vivendo no Queens, então colocaram, se é um personagem que ele veio de do bairro popular ali, se ele veio do Brooklyn, a maior chance dele ser negro e ser latino é muito maior do que ele ser branco, né? Mas daí tem a discussão da pobreza do personagem. Cara, isso não é feito de forma não pensada, e na verdade essa relação de complexo de impostor do Miles Morales, ele é algo que só enriquece o personagem, porque o personagem ele passa por esse complexo de impostor, principalmente depois que teve a Guerras Secretas, que integrou ali os universos do quadrinho, né? Tipo, o universo 1610, que é o universo Ultimate, ele mesclou o universo 66, que é o universo principal da Marvel. O Miles Morales, ele por vários momentos ele teve esse questionamento de, cara, eu sou o outro Homem-Aranha, eu sou o Homem-Aranha do Brooklyn, eu sou... Quem sou eu, né? Tipo, e teve uma época que ele brigou com o Peter Parker por causa de uma divergência ali de opiniões, e ele resolveu, não, vou trocar de nome, eu não sou mais Homem-Aranha, eu vou criar um novo nome, vou ser o Sting, vou ser o Venom Blast, vou ser o Venom. Ele teve toda uma crise existencial justamente pela questão da síndrome de impostor ali, dele viver à sombra da figura do Homem-Aranha original. Isso só enriquece o personagem, só cria discussão, né? Tipo, isso
cria mais discussão ainda. Ah, não, porque você tem que criar personagem negro, cria personagem original. Na sociedade onde vivemos, onde a população negra, a população latina, ela vive essas sombras, né, tipo, da população imperialista ali, branca, na sociedade principalmente americana, o Peter Parker, o Miles Morales ser um substituto do Peter Parker é justamente uma analogia dessa discussão, né, tipo, é igual aquele filme Us, do... Qual que é o nome do diretor, cara? Eu sempre esqueço. Mas é o diretor do Us, do Get Out, né, putz, cara genial, tá lá, cria essa discussão que ali no Us é justamente essa discussão do como a sociedade afro-americana ela vive à sombra da sociedade, né, branca. O Miles Morales ele faz essa mesma analogia, que ele vive à sombra de um branco, e isso só enriquece a discussão, porque ele reflete um fator da sociedade em si. E justamente como você se incomoda pelo fato de ele ser a sombra do Peter Parker, isso deveria incomodar todo mundo em todos os temas, em toda a questão social onde a figura do negro, a figura do latino, ele é colocado à sombra da figura do branco. Então, cara, de novo, fogo no racista. Eu nem devia falar desse tema aqui, porque a gente já passou dessa época. Mas eu queria abordar porque eu acho que eu tenho argumento que tudo que se fala sobre a fraqueza do Miles Morales só enriquece o personagem, né? E além disso, também tem ali uma figura incrível que surgiu recentemente nessa polarização política que tem no mundo, né? Não só no Brasil, mas a figura do nerd de direita. Qualquer pessoa pode ter sua inclinação política, ela pode ter as suas opiniões, mas meu único problema com o nerd de direita é o quanto ele erra. Ele erra muito, ele erra feio. Tá ligado? Tipo, esses vídeos começaram muito por causa de reação do vídeo de um canal de dois nerds de direita lá, o Dinastia, não. Como que é o nome? Ai, alguma coisa a ver com genética? Enfim, os cara nerd lá, são dois irmãos. Tá ligado? Que eles fizeram vídeo criticando uma frase do Homem-Aranha no Homem-Aranha 2 que ele fala a questão do desarmamento. Como assim Homem-Aranha é desarmamentista? Como assim Homem-Aranha é desarmamentista? Eles se perguntam. Talvez porque o Tio Ben morreu de bala, né? O Tio Ben ele foi vítima de um crime cometido com uma arma, né? Não, porque o Homem-Aranha no quadrinho ele nunca seria desarmamentista, porque isso é a lacração, a introdução. Primeiro, que eu não sei muito da DC, então eu não posso falar muito da DC. Mas eu leio Marvel há bastante tempo e eu leio coisa bem antiga da Marvel. E tem uma visão, principalmente nesse grupo da nerdice de direita, que houve uma contaminação da política de esquerda, da visão de esquerda, em coisas da Marvel depois da compra da Disney. A Marvel, a minha análise, ao meu ver, ela sempre tendeu à esquerda. Sempre. Desde o princípio. Principalmente na época que o Stan Lee era editor-chefe. Porque o Stan Lee ele é progressista. Ele tem uma visão progressista. O Stan Lee era um riponga. Tá ligado? Então, a Marvel ela sempre abordou temas polêmicos e sempre teve uma visão tendendo à esquerda. Né? E essa visão de que
a Disney, né, tipo, verteu, né, tipo, ou puxou a Marvel pra esquerda, é uma falácia. Não, a Marvel em si, ela sempre teve uma posição à esquerda. E segundo, que tá na característica do personagem, do Peter Parker. A origem dele é a partir da morte do Tio Ben, que aconteceu através de um crime violento cometido por uma arma de fogo. E então, assim, sem enumerar uma edição específica, mas vários momentos, em vários quadrinhos, o Homem-Aranha, ele fala, tipo, sobre quanto ele odeia armas, quanto ele repudia o uso de armas. Até toda vez que eu tô jogando Homem-Aranha aqui, toda vez que eu tô lutando contra um mob, eu brinco e faço a piada, tipo, quem trouxe uma arma de fogo pra uma briga de atirador de teia, porque é uma frase recorrente do Peter Parker no quadrinho, tá lá. Porque ele tem essa figura que, cara, o Tio Ben, ele morreu a uma arma de fogo, ele claramente ele é anti-armamentista, né? Até mesmo pela característica principal do personagem, né? O cerne do Homem-Aranha é em cima da responsabilidade, né? Tipo, tá no mote dele, né? Tipo, com grandes poderes vem com grandes responsabilidades. E a responsabilidade do Homem-Aranha, ela é a responsabilidade dos seus atos, da sua ação e da sua inação. Tanto que o Tio Ben, ele não morreu pelos seus atos, ele morreu pela sua inação. Que quando ele não parou lá o bandido lá que tava roubando o caixa lá da TV, né? Porque no quadrinho é na TV, não é na luta livre. Mas no caixa da TV lá, e ele não para o bandido. Quando o bandido vai e mata o Tio Ben, então o resultado da inação dele, que ele não parou um bandido quando podia, o Tio Ben dele acaba morrendo. E também da ação, porque nos quadrinhos ele persegue de forma visceral esse bandido até que ele encontra ele no alto não é numa torre, mas do galpão, né, tipo de fábrica, e ele amedronta o cara até o ponto que o cara cai do alto lá e morre, né? Então acaba que a ação dele também gerou uma morte através da sede de vingança dele ali. E ele, daquele momento, ele decidiu que ele ia seguir afinco o seu mote, né? Que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa cerne da responsabilidade é o que torna várias discussões ali dentro das histórias do Homem-Aranha, da questão de o quanto eu sou responsável pelo acontecido, pela minha ação ou pela inação. E isso é o que enriquece o personagem. Então, de novo, a arma, ela, por natureza, né, tipo, pelo fato dela ser um objeto de violência, a ação ou inação em relação à arma, ela gera uma morte no futuro. E isso está presente nos quadrinhos. Então, sem especificar um quadrinho, isso sempre esteve presente. Mas especificando um quadrinho onde o Homem-Aranha, ou uma edição do Homem-Aranha, foi claramente anti-armamentista, isso aconteceu em 1982, na edição do Peter Parker da Spectacular Spider-Man 71. É um quadrinho que o tema do quadrinho é With This Gun. E nesse quadrinho começa com o Homem-Aranha ele encontrando dois invasores invadindo uma casa, uma loja. E ele vai parar esses invasores, cada um deles carregando uma arma, só que eles são novos, ele chama ele de kid, né, tipo de criança, então deve ser ali seu jovem adulto ali, seus ou menor de idade, ou entre seus 20 e tantos. E pra parar esses caras estão armados, atirando contra ele atira a teia pra bloquear a arma dos caras, né? Só que ele ainda tá lutando com os caras, porque eles, apesar de a arma não tá funcional... Pera aí.
Apesar da arma não estar funcional, os caras estão lutando. Ele tá lutando com um deles. Nisso o dono da loja acorda. Ele aparece lá, ele tá armado. E ele atira contra um dos garotos. O Homem-Aranha tenta intervir, falando não, ele não consegue soltar a arma, porque o cara manda ele soltar a arma. Ele não consegue soltar a arma porque eu joguei teia e ele não consegue atirar porque a arma tá bloqueada. O dono da loja atira e mata uma das crianças ali, que era um dos invasores. E com isso o Peter Parker ele fica todo, né, afetado, né, tipo todo ressentido ali, né, tipo, não ressentido, mas emocionalmente afetado com essa situação. E ele tirou foto, então ele leva essas fotos pro Clarim. E no Clarim ele tá apresentando as fotos pro Robbie Robertson. É Robbie Robertson? Eu sempre confundo o nome dele, mas acho que é pro Robbie. Aí ele tá apresentando pra ele. E falando, o que aconteceu, ele era uma criança, né, poxa, e morreu. Aí tem um outro cara ali, tipo, essa cena é o que gera toda a discussão do quadrinho, né, porque tá o Rob ali, tá o Peter Parker, e tá um outro fotógrafo que é esqueci o nome dele, mas tem um outro fotógrafo lá. E acaba que a discussão se torna que o Rob fala, se o senhor não tivesse arma, ninguém teria morrido, né? Daí outro fala, então, mas... E aí, o bandido pode ter arma? Daí ele fala, não, mas se o senhor e o bandido não tivesse arma, ninguém teria morrido, né? Aí começa uma discussão entre os três, porque o Rob se posiciona ali contra... Na verdade, a favor de controle de armas. O outro fotógrafo, ele toma a posição de contra controle de armas. E o Peter Parker, ele é a orelha da conversa ali, e ele fica, tipo, entre os dois temas ali, meio que só movimentando a discussão. E esse quadrinho, assim, porque discussão de armas nos Estados Unidos não é, tipo, igual no Brasil, né? Tipo, não é a mesma coisa. Eles nem estão falando de desarmamento total, né? O Rob, ele é especificamente a favor de controle de arma pequena, arma de mão, né? Pistola. Porque, por causa da estatística, mostra que acaba que escopetas e espingardas geram menos acidentes porque elas são mais difíceis de traquejar, então elas são mais difíceis de disparar e acaba gerando menos acidentes. Então ele está falando especificamente de handguns, né, tipo de pistolas. E ele nem está falando de desarmamento total, ele tá falando de controles maiores, tá ligado? E eu achei bem legal esse quadrinho, porque quando eu comecei a ler ele, porque eu li ele recentemente, só pra ter essa discussão, e eu achei que ele ia ser uma agenda, não, porque tem que desarmar. Na verdade não, o quadrinho ele levanta a discussão, ele posiciona todos os pontos e não conclui nada, ele só levanta a discussão, né? Porque tem o Rob, que ele é a favor do desarmamento, aí no momento que eles estão argumentando, o cara que é pró-desarmamento fala, não, mas tudo bem, você controla o armamento legal e o contrabando. Aí nesse momento chega uma notícia que vai ter um contrabando na cidade, sai o Peter Parker pra conter o contrabando. E no quadrinho vai mostrando assim, enquanto o Peter Parker o Peter Parker, o Homem-Aranha, né, ele tá acabando lá com o contrabando de armas. Primeiro que chega um policial, né, pra intervir lá, e antes do Homem-Aranha tomar qualquer ação, e os contrabandistas lá atiram e matam um dos policiais. Então já tá ali a primeira casualidade ali, tipo, nesse momento. Mas em toda essa luta, todo esse momento ali que tá o Homem-Aranha perseguindo os contrabandistas, ou tá lutando contra os contrabandistas ali, vai aparecer um insert de um quadrinho assim. Enquanto isso, em outro lugar na cidade, alguém morreu de arma de fogo por tal motivo. E vai dando vários motivos. O cara que morreu limpando uma arma, o cara que tava achando que tava sendo invadido e era o filho chegando da faculdade de surpresa, o cara que foi parar um assalto, enfim, vai colocando vários inserts assim de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas daí quando o Homem-Aranha termina, tipo, contendo ali o contrabando, né, termina que, sim, quantas vidas o Homem-Aranha não salvou, né, contendo esse contrabando específico.
Mas daí ele volta lá pro Clarim Diário, falando, né, não, mas, poxa, mas o policial morreu, né, o policial era um cara legal, tinha família, tudo e tal. E... enquanto isso, chega o JJJ, né, ele... Não, você viu as fotos do Homem-Aranha? Não, as fotos do Peter Parker, do Homem-Aranha. As fotos do Peter Parker, nossa, não, as fotos são incríveis, mas essa reportagem aqui, que não sei o que lá... ele fala, mesmo contendo um contrabando tão grande de armas, nessa mesma noite teve 12 mortes em Nova York de arma de fogo. Ou seja, o quadrinho não... E assim termina o quadrinho, não conclui nada. Ele levanta todos os assuntos sobre controle específico versus controle geral de armamento, sobre quem tem liberdade, como ter liberdade, qual seria o controle. Aborda a relação da Constituição americana com isso e aborda que em outros momentos a corte americana decidiu diferente da Constituição, porque a corte tem uma interpretação diferente, que quando a Constituição americana fala sobre que o americano ele tem o direito de portar armas, não é numa forma geral assim, é mais uma questão de milícia, de guerra, uma questão de o cidadão americano ele tem o direito de portar armas contra a opressão, não contra qualquer outra coisa. Então a corte americana decidiu várias vezes em controle de armas com esse argumento, né? Além disso, coloca em pauta a questão de mas você controla o armamento legal e o que acontece com o armamento contrabando de armas. Então ele coloca, não, isso acontece e não dá pra falar que acontece, e coloca as consequências disso no quadrinho, mas nos mostra ali através do Homem-Aranha que tipo, pode ser contido naquele mundo pelo Homem-Aranha, mas ali também tem a figura do policial, que nas investigações, a chegada do policial vem com um balão escrito, a polícia fez uma investigação e ela chegou ali no mesmo ponto do mesmo jeito que o Homem-Aranha. Então a polícia faria a mesma coisa ali do Homem-Aranha se o Homem-Aranha não estivesse ali, talvez, né? Não naquele mundo, mas no mundo real, talvez. E mesmo assim ainda termina com a conversa aberta falando, conteve um contrabando tão grande de armas, mas mesmo assim ainda 12 pessoas morreram. Né? Ou seja, o que adianta controlar a arma? Não, e o JJJ ainda fala, não, e a gente vive no estado onde tem o maior controle de arma do país. Né? Ou seja, então... a discussão tá toda aberta ali, ela não conclui nada. Tipo, então, só controlar a arma vai resolver? Só conter o contrabando vai resolver? Então... E eu fiquei muito feliz em ver que o quadrinho, ele não é... Ele é tendencioso porque levanta a discussão. Só o fato de levantar a discussão nos Estados Unidos já é uma questão grande, assim. Tipo, isso já é considerado um perfil de esquerda. Né? Mas ele não é enfático na questão do desarmamento. Ele só levanta a discussão de uma forma, dando peso a todos os pontos. E gostei bastante de ter lido esse quadrinho. Né? Então... a questão do Homem-Aranha com armamento, cara... tá no personagem. Tá no cerne do personagem. Ele ser contra armamento. Ele tá implícito ali em várias edições, em balões específicos ali do Homem-Aranha falando sobre o quanto ele odeia armas. E se você quer uma edição específica, a primeira vez que isso foi dito foi em 1982. Então sim, o Homem-Aranha, ele é contra armas. Só que como eu falei, tem muito nerd novo, tem muita gente que é fã de Homem-Aranha, é fã de quadrinho. Mas seu primeiro contato foi através dos filmes, não foi através dos quadrinhos. Mas espera aí. Teve 2 filmes, na verdade 3 filmes do Homem-Aranha, onde a história de origem do Homem-Aranha é contada, onde mostra que o tio Ben foi morto por uma arma de fogo. E eu digo 3 filmes porque isso teve uma rediscussão ali no Homem-Aranha 3 do Sam Raimi, quando eles fazem um retcon falando que quem atirou no tio Ben não foi o cara que morreu no primeiro filme lá, foi o Flint, o Marco, o Sandman. Então, sério, mesmo o cara que começou a ser fã do Homem-Aranha pelos filmes,
o cerne do Homem-Aranha tá presente ali também, cara. Então, acho que não tem desculpa, cara. Sinto muito. Falar que o Homem-Aranha nunca seria contra a arma de fogo é só um ato falho mesmo, cara. E eu acho que não dá pra seguir com essa discussão, tá ligado? Tipo, é isso, cara. O Homem-Aranha é contra a arma de fogo porque ele é contra a arma de fogo desde o princípio. É isso aí, eu só queria levantar essa discussão. Queria colocar um tridimensionamento nessa conversa. Acho que toxicidade ela tem que ser eliminada, ela tem que ser combatida, né? Violência verbal é violência. Como você não é violento presencialmente, você não deveria ser violento online, né? Então, seja por qualquer outro motivo, né? Tirando aquela visão bidimensional que eu achei que o Link colocou na questão da infantilidade e da questão da exclusividade dessa violência num perfil inerente ao nerd. Eu quis trazer um pouco mais de tridimensionalidade, mas ainda assim colocar a questão de que, cara, não tem espaço pra esse tipo de conversa na internet, tá ligado? Não tem espaço pra ser violento, não tem espaço pra ser tóxico. E eu tô com medo desse vídeo porque é um assunto polêmico, mas eu quero falar sobre isso. Então eu fiz esse vídeo. No começo eu tava meio sem jeito, mas acho que depois no final eu engrenei aqui no papo. Gostei de ter essa conversa. E bota aí nos comentários o que você acharam da minha posição, da minha opinião e seus contrapontos. Curta, compartilhe e leve essa discussão para mais pessoas. E vamos ver onde esse papo chega. Até a próxima. Fui!